Paz do Senhor Jesus, meus amigos, tudo bem com vocês? Já fazia alguns dias que eu não gravo vídeo aqui para o canal, porque agora eu estou congregando, então eu estou indo mais aos cultos, me mantenho mais ocupada e cuidando da minha vida, da minha salvação. E eu me lembro que quando eu fiquei sem congregar durante 1 ano e 3 meses, eu sempre tinha uma preocupação na minha cabeça. Sempre ficava pensando assim, de não enterrar o que Deus colocou nas minhas mãos, né? E eu acredito que o Senhor colocou nas minhas mãos de pregar a sua palavra, meus amados irmãos. De falar da sua palavra, de pregar, eu tenho essa convicção comigo. Então eu sempre tinha essa preocupação no meu coração. Aí eu também acredito que o Espírito Santo me ajudou com este canal aqui. E aqui eu preguei muitas mensagens que o Senhor me deu, tenho pregado. E pretendo continuar pregando, só talvez não com tanta frequência como antes, mas pretendo continuar, meus amados. E eu tinha essa preocupação comigo, então foi uma forma que o Senhor me deu de não enterrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer. Então, sempre é algo que eu penso e incentivo as pessoas a terem cuidado com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. E agora, a revista da Escola Bíblica vem falando sobre a salvação, meus irmãos. Qual é o processo da salvação, né? O que o nosso Senhor Jesus Cristo proporcionou a todos aqueles que creem, né? O processo da salvação é, primeiramente, a justificação, onde nós somos todos, aquele que crê em Cristo, ele é justificado dos seus pecados. Então, Deus olha para nós e não vê mais os nossos pecados, porque fomos justificados em Cristo, por Cristo, através de Cristo, porque cremos nele, tá? Aí depois o segundo processo da salvação é a regeneração, onde a nossa mente, meus amados irmãos, ela é transformada, a nossa forma de pensar, de agir agora é mudada, moldada de acordo com a palavra de Deus. E depois vem o processo da santificação. Então, meus amados irmãos, a santificação é onde a gente se separa, passamos a viver então agora uma nova vida separado para Deus, né? Consagrado para Deus. Agora nós temos condições de não sermos mais escravos do pecado e vivemos em santificação para Deus. Então, meus amados, a revista da Escola Bíblica vem falando sobre isso. E eu estava pensando, meus amados, que a gente, com um certo tempo de cristão, a gente já ouviu tantas mensagens sobre salvação. A gente já ouviu tantas mensagens aqui da Bíblia Sagrada, né? Muitas delas são demais conhecidas por nós, que às vezes a gente fica pensando assim, eu já sei disso, né? Às vezes até a gente vai no culto e ouve uma mensagem que a gente já ouviu tantas vezes, a mesma mensagem, né? E a gente pode pensar, algumas pessoas podem dizer, mas eu já sei disso, eu já sei isso, é assim, é assim, é assim, né? E realmente, de fato, a gente já sabe. Mas é importante que a gente esteja sempre lembrando e é importante também que a gente esteja falando sobre essas passagens, essas palavras que a gente já sabe, porque sempre vai haver aquelas pessoas que não sabem ainda. Né? Eu mesmo já tenho mais de 20 anos de crente, mais de 20 anos que eu acompanho as mensagens, as palavras, os cultos, né? Então a gente tem algum conhecimento. Mas existem aquelas pessoas que estão chegando agora e que precisam ouvir dessa palavra. Então a gente tem que pensar nisso, meus amados. Outra coisa também que o Senhor me faz lembrar é que assim como a gente precisa do alimento todo dia, a gente vai comer o pão, né? Todo dia a gente come pão, café com leite ou café preto, a gente come todo dia a mesma coisa. O arroz, o feijão, todo dia a gente come a mesma coisa e é necessário porque o nosso corpo precisa se alimentar. O nosso corpo precisa destes alimentos, né? Ele precisa do carboidrato, ele precisa da proteína, né? Dos alimentos que a gente se alimenta, ele precisa. E da mesma forma o nosso espírito, meus amados. Então quando a gente pensa assim, mas eu já sei essa palavra, eu já conheço essa palavra, a gente tem que pensar que é necessário que a gente saiba de cor e que a gente pratique, tá? Então é importante, meus amados, a gente sempre ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja uma mensagem bem conhecida.
Deus vai nos fortalecer, Deus vai alimentar a nossa fé através da mensagem da sua palavra, ainda que ela seja uma mensagem bem simples, tá? Como esta que eu vou ler agora aqui, meus amados. Está em Atos 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Bom, para os irmãos que conhecem a Bíblia Sagrada, eles já sabem que essa passagem se deu na segunda viagem missionária de Paulo e Silas, tá? E a Bíblia nos conta que Paulo e Silas estavam ali pregando o Evangelho. E a Bíblia nos conta, meus amados, que o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho. E diz que quando ele passou ali por Derbe e Listra, ele encontrou ali o discípulo Timóteo, meus amados irmãos, o Timóteo. Timóteo, ele era filho de uma judia e era crente, mas o seu pai era grego. E ele dava bom testemunho, as pessoas falavam bem de Timóteo. Então, Paulo circuncidou a Timóteo e queria levá-lo consigo. E aí a Bíblia nos diz que quando chegou a noite, Paulo teve uma visão. E nessa visão, ele via um varão que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que era o Espírito Santo que queria que ele fosse pregar neste lugar. Mas antes disso, meus amados, a Bíblia nos diz que Paulo foi impedido pelo Espírito Santo 2 vezes de pregar em 2 cidades, que uma delas era Bitínia. Ele queria pregar em Bitínia, mas o Espírito Santo lhe impediu. E aí depois também diz que passando por Mísia, desceram a Troade, tá? Onde Paulo teve esta visão deste varão que apareceu. E ali ele foi pregar o Evangelho. O que nós tiramos para nós daqui, meus amados? Que o apóstolo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele está sempre ligado com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito, ouvindo a direção do Espírito Santo. Então ele tem essa comunhão e ele sente essa necessidade, meus amados, de manter essa comunhão com o Espírito Santo. Para quê? Para que ele ande sempre na direção, no caminho que o Espírito Santo manda ele ir. Né? O Espírito Santo diz: vai para cá, ele vai. Não vai para cá, ele não vai. Faz isso, ele faz. Não faz isso, ele não faz. Então, ele está sempre ligado com a sua mente, sempre ligado nas coisas de Deus. Ele está sempre em oração, né? O homem de Deus, a mulher de Deus. Ele está sempre meditando na Bíblia, né? A sensação que a gente tem observando estes homens da Bíblia que deixaram legado para nós é que eles estão sempre, em primeiro lugar, voltado para Deus. Em primeiro lugar, buscando a Deus. Em primeiro lugar, buscando os interesses de Deus. E em segundo lugar, buscando os próprios interesses. Eu, pelo menos, tenho essa percepção quando eu observo as histórias da Bíblia Sagrada e a forma como Deus usava estes homens. Olha que diz que o Espírito Santo impediu ele de pregar o Evangelho naquelas cidades. A Bíblia não diz por quê. E a Bíblia também não diz como. Mas a gente entende que eles tinham uma íntima comunhão com o Espírito Santo, ao ponto de ouvir a voz e entender quando que era o Espírito Santo que estava falando e que era o Espírito Santo que estava proibindo eles de ir pregar o Evangelho lá naquela cidade, naquele lugar, né? Vai saber o que esperava ele por lá, vai saber qual era a armadilha que o inimigo tinha para ele lá, né? Nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus, quando ele manda alguém, ele se responsabiliza. Mas quando a pessoa vai por conta própria em desobediência, aí ela vai colher as consequências da sua desobediência. Mas se nós estamos na direção de Deus, Ele vai cuidar de todos os detalhes da nossa vida, meus irmãos. E assim era com este homem de Deus e tantos homens de Deus que a Bíblia nos conta a história deles e a forma como se relacionavam com Deus. Essa é a parte 1. Vamos continuar agora. Então, meus amados, a gente olha para estes homens de Deus e a gente vê que havia neles muito interesse pelas coisas de Deus e também muita oração. A gente vê que em cada processo Paulo estava orando, Paulo estava buscando a Deus, Paulo estava ligado com o Espírito Santo, meus amados. Então a gente vê que Deus, da mesma forma, vai nos corresponder. À medida que nós nos aproximamos de Deus,
que Deus vê o nosso coração, o interesse pelas suas coisas, o interesse por mantermos essa comunhão com Ele, Ele também vai se revelar a nós. Ele também vai se revelar na tua vida, meu irmão, minha irmã, quando Ele vê o teu interesse contínuo, o teu interesse perseverante pelas coisas de Deus, em agradar a Deus, em como servir melhor ao Senhor. Então, meus amados irmãos, neste mundo que a gente vive, como que a gente vai discernir um sonho, uma visão que veio de Deus? A gente vive num mundo, meus amados, de muito engano, de muita facilidade, até pelas redes sociais mesmo, né? Muitas pessoas às vezes falando em nome de Deus, quando que na verdade não é Deus. Como que a gente vai discernir, meus amados, o que é Deus, o que não é Deus, o que é o inimigo disfarçado para nos enganar, meus irmãos? Não tem outra forma a não ser através da oração, de nós mantermos uma vida de oração, de comunhão com Deus, de santidade, de obediência à palavra de Deus, meus irmãos, porque a nossa santidade, a nossa obediência, o nosso temor a Deus, ele vai nos manter sempre em contato com o Senhor, e ela vai fazer esse nosso processo, essa nossa forma de agir, vai fazer com que Deus responda às nossas orações, com que Deus não nos deixe ser confundido, meus amados irmãos. Então nós aprendemos com estes homens da Bíblia. Eles viviam desta forma. E a Bíblia continua nos falando aqui, a história continua nos falando, meus amados irmãos, que quando Paulo saiu de Troade, ele foi então para Samotrácia, dali para Neópolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e ali que é uma colônia. E ali ele esteve por alguns dias, meus amados, tudo dirigido pelo Espírito Santo. E diz que quando foi no dia de sábado, ele saiu para fora das portas, à beira do rio, onde ele julgava haver um lugar para oração. Olha aqui, ó. Ele estava lá naquela cidade, pelo propósito de Deus, pelo chamado de Deus, pela visão de Deus. E ali o que ele foi fazer? A primeira coisa que ele foi fazer, ele foi orar. Então o que nós aprendemos aqui, meus amados? Que aquilo que a gente faz para Deus, seja um evangelismo, sair para um evangelismo, sair para fazer uma campanha de oração, uma campanha de libertação, uma campanha de cura divina, primeira coisa é a oração. Primeira coisa é o jejum, é nos dedicarmos algumas horas à oração e algumas horas ao jejum, porque isto vai nos preparar para aquilo que a gente vai enfrentar, porque é uma batalha, Paulo era ciente disso, Paulo era consciente disso, porque o Espírito Santo lhe orientava sobre isso. Então diz que ele foi para a oração, e a oração vai fazer o quê? Vai revestir a pessoa, meu irmão, vai nos revestir de autoridade, vai nos capacitar para então que as pessoas vejam Cristo em nós, que as pessoas vejam algo de Deus através de nós, tá, meus irmãos? Por quê? Porque a Bíblia diz que estes sinais seguiriam os que crerem. Então, quando ele abria a boca, Deus manifestava poder através da sua palavra. Deus manifestava sinais, curando as pessoas divinamente, libertando as pessoas de espíritos malignos, que é o caso que a gente vai ver mais adiante aqui nessa passagem. Por causa de quê? Porque ele era um homem de oração, tá? E aí diz que tinha uma mulher chamada Lídia, tá? Tinha uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus e nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha como o Espírito Santo estava ali, meus irmãos, colaborando. Quem que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo? O Espírito Santo. Então Deus usa uma pessoa como instrumento e o Espírito Santo é que vai ali. O Espírito Santo que age na vida do pregador vai ali também e convence, abre o coração das pessoas, prepara o coração das pessoas para que elas recebam a palavra de Deus, porque é Ele que faz a obra através daquele que se disponibiliza a se consagrar para Deus, tá? E aí Deus diz que depois que ela foi batizada em sua casa, ela rogou que Paulo ficasse ali na casa dela, né? E ali Paulo então ficou ali, meus amados irmãos, na casa daquela mulher, tá? E aconteceu que quando eles foram à oração novamente, saiu
ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Então, eles estavam indo à oração e saía aquela moça que era usada com o espírito contrário de Deus, que é o espírito de adivinhação por parte do inimigo, e com isso ela dava lucro aos seus senhores, aquelas pessoas que exploravam ela neste dom que ela tinha do inimigo, por parte do inimigo, tá? Não vou dizer nem dom, vou dizer uma habilidade, uma facilidade, tá? Uma capacidade, uma capacitação. E ali, meus amados, o que essa moça dizia? Ó? Ela, seguindo a Paulo, e a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que ela fez isso por muitos dias. Então, a primeira vez Paulo ouviu e não disse nada. A segunda vez também não, né? A terceira também não, porque a Bíblia não fala quantas vezes, mas diz que foram muitos dias. Até que chegou um dia que Paulo ficou incomodado com aquilo. Paulo já tinha percebido que não vinha de Deus, embora ela estivesse falando a verdade. Então, o que nós vemos aqui também, meus irmãos? Uma lição que nós aprendemos, meus amados. Que muitas vezes o inimigo vai falar alguma verdade para tentar confundir as pessoas. Paulo poderia pensar, mas ela está falando a verdade? Poderia até ele ficar lisonjeado, porque era um elogio, né? Imagina ser chamado de servo do Deus Altíssimo, homem de Deus, mulher de Deus. Poderia ele ter levado também para um lado de elogios? Quantas vezes, meus amados irmãos, as pessoas, alguém recebe um elogio: nossa, mas olha, estava muito bom, nossa, mas tu é uma benção, nossa, mas é isso, aquilo, aquele outro, como tu é usada por Deus, como Deus te dá sabedoria, como tem unção de Deus na tua vida, né? E aí a pessoa tem que vigiar para isso não descer para o coração, e a pessoa sim vai descer, se achar muito bom, porque nós não somos. Quem é bom em nós é o Espírito Santo, que age através da nossa vida, pela sua bondade e misericórdia. Claro que tem a nossa parte, que é a nossa dedicação a Deus. Tudo isso nós vamos ser recompensados por Deus. Mas o elogio, meus amados, a gente tem que ter muito cuidado com o elogio. Essa parte aqui me lembra muito, né, as lisonjas que algumas pessoas recebem no mundo, né? Alguns famosos pregadores, alguns famosos cantores recebem elogios, recebem lisonjas, recebem aplausos, recebem troféus, né? Troféus, por incrível que pareça, até isso tem hoje em dia. Por quê, meus amados? Porque essas pessoas se sentem muito importantes, se sentem celebridades. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, meus amados. Nós somos servos, tudo é pela misericórdia de Deus. Nós não somos celebridades. O cristão não foi chamado para ser celebridade, não foi chamado para receber troféu. Porque se nós recebemos a recompensa do homem, nós não vamos receber a recompensa de Deus, né? A Bíblia também nos ensina sobre isso. Se nós queremos receber o aplauso do homem, o elogio do homem, a recompensa do homem, nós não vamos receber a recompensa de Deus. Então, meus amados, Paulo aqui discerniu que não era Deus. Então, nós precisamos ter isso também. Sempre pedimos nas nossas orações: Senhor, me dá discernimento de espíritos, e que nunca os elogios venham me envaidecer, mas pelo contrário, eu me humilhe na presença de Deus, reconhecendo que sem Ele não somos nada. Amém, meus amados? Então, meus amados, aqui para concluir, então, a Bíblia nos conta que aquela mulher, ela foi liberta, e por conta disso, os seus senhores que exploravam ela e ganhavam lucros através do trabalho dela, se incomodaram com Paulo. E ali eles foram reclamar ali aos magistrados, que eram as autoridades da época, meus amados. E aí reclamaram de Paulo ali: olha, estes homens nos impõem costumes que não são nossos, tá? Visto que somos romanos, eles são judeus. E aí Paulo e Silas foram presos, meus amados. A Bíblia diz que eles foram açoitados e foram jogados na prisão. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Que mesmo eles estando pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, eles não foram livres de passar por essa provação. Isso foi uma provação, porque eles não estavam colhendo fruto de uma desobediência, mas eles estavam ali, meus irmãos, podemos dizer até sofrendo uma retaliação por uma obediência, porque eles estavam mexendo em algo espiritual, mexendo com o mundo espiritual.
Então, meus amados, às vezes as pessoas levam isso só para o lado, essa parte da história só para o lado natural. Mas aqui havia um reflexo no mundo espiritual, sabe? Paulo mexia, incomodava com o mundo espiritual, porque aquela pessoa foi liberta de espíritos imundos. Aquela pessoa ficou livre daquele mal que a afligia. Então, o que nós aprendemos aqui? Que muitas das vezes pode acontecer algo conosco que é uma provação, uma retaliação do mundo espiritual, meus irmãos. Um investimento do inimigo contra a nossa vida. Por que Deus permitiu? Primeiro, Deus, ele sabe a capacidade de cada um de nós. Ele conhece a estrutura de cada um de nós. Deus sabia que Paulo estava preparado para passar por aquilo e dar glória ao nome de Deus, tá? Então Deus conhece até onde nós podemos suportar, até onde vai o limite de cada um de nós, meus amados irmãos. Mas Deus não nos deixa só na hora da provação. Quando é uma provação, Deus está conosco, ali nos preparando, nos fortalecendo, nos dando graça para passar por aquele processo ali e no final e dar glória a Deus. O que a Bíblia diz, meus irmãos, na continuação da história? Que quando chegou perto da meia-noite eles estavam aprisionados ali, mas eles começaram a cantar e a orar a Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus se agradou tanto daquilo, porque eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, mas eles estavam adorando a Deus ali, em meio às dores ali, o sofrimento, as dores do seu corpo, estavam presos, mas estavam adorando a Deus. Meus irmãos, é muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo está bem, é muito fácil. O mais difícil é a gente adorar a Deus, cantar e orar quando estamos passando pela provação. Mas o que a Bíblia diz, meus irmãos? Que enquanto eles estavam fazendo isso, as prisões foram soltas. Houve um terremoto ali, tremeu todo o lugar pela oração daqueles homens de Deus. Então, meus amados, será se quando a gente está passando por uma prova, a gente começa a adorar a Deus, a gente começa a orar, a gente começa a exaltar ao Senhor, será se Deus também não vai fazer a mesma coisa? Mover, meus irmãos, mover a situação a nosso favor, libertar aqueles que estão cativos, né? Quantas vezes o crente está orando, chorando, intercedendo pelas almas e o Senhor vai ali movendo, o Senhor vai libertando, vai transformando vidas através da oração do crente fiel, meus amados, que às vezes está passando na prova, mas está orando, intercedendo por outras pessoas. E aqui estes homens estavam assim. E o que me chama mais atenção nessa palavra, não quero ir muito mais adiante para não ficar extenso demais, depois eu vou juntar todas as partes para colocar no canal. E aí, meus amados, o que me chama mais atenção é que quando estes homens foram libertos, depois que todos foram soltos ali, o carcereiro se apresentou, né, perante Paulo ali, espantado com tudo aquilo que tinha acontecido, com aquele poder de Deus que tinha acontecido. Então ele foi quando ele disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Simples assim. Crer em Deus. Crer em Jesus. Não é crer em Deus. Crer em Jesus. Porque é Jesus que nos reconcilia com Deus. Será salvo tu e a tua casa. Ou seja, tu e a tua família. Então, meus amados irmãos, que coisa tremenda. E quando aqueles homens ali foram soltar Paulo, né? Quando Paulo ficou livre, uma coisa que me chama a atenção, que Paulo tinha tanta certeza que Deus estava com ele, que Paulo ainda disse para aqueles homens, olha aqui, olha só, o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Olha o que ele diz, olha o que é a certeza de uma pessoa, meus amados irmãos. A certeza de uma pessoa que está nas mãos de Deus. A certeza, a convicção que Deus está ali. Olha o que ele diz. Olha o que Paulo disse. Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Ou seja, Paulo mostrou que
que ele não estava com medo, que ele não estava covardado e que aqueles homens tinham feito uma injustiça, tinham agido ilegalmente com ele, fora da lei. Então Paulo exigiu que aqueles homens fossem lá, se desculpassem com ele e eles próprios tirassem eles de lá. E assim foi feito. Ou seja, a certeza, a convicção de que Deus estava com eles e que acontecesse o que acontecesse, Deus não iria abandoná-los. Então, meus amados irmãos, isto é o que produz a direção de Deus na nossa vida. Glorificação do nome de Deus, libertação de almas, salvação de pessoas, tá? E o que? A pessoa não tem medo, ela não fica covardado, porque ela sabe que o Espírito Santo está na vida dela, dirigindo ela em tudo que ela está fazendo. Então, meus amados, que a gente possa tomar essa palavra para nós, né? Se estamos passando por uma prova, se alguém está passando por uma prova, adore a Deus como este homem de Deus fez. Adore, ore. Aí é que a gente tem que orar mais. Aí é que a gente tem que intensificar mais a oração. Não que a gente só ore quando está na prova, viu, irmãos? A gente não pode orar só quando está na prova, a gente tem que orar sempre. Mas quando estamos na prova, aí é que temos que intensificar mais as nossas orações. Amém, meus amados? Em nome de Jesus, que essa palavra possa servir de ânimo, de incentivo, de ensinamento e de alimento para o teu e para o meu coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Meus amados, vamos orar então, mediante essa palavra que nós temos meditado, vamos orar. E se você puder, ora comigo. Se não puder, somente escuta a oração, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, meu Salvador. Nós te louvamos pelo Teu Espírito Santo, que nos conduz, que nos ensina a Tua palavra. Nós te louvamos, meu Salvador, pela Tua bondade e misericórdia. Nós te louvamos pela salvação da nossa alma. Pai, eu te louvo por cada vida que está orando comigo, por cada vida que acompanha este canal, que ouve as mensagens. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, venha abençoar este lar, venha abençoar essa família. Deus, venha abençoar essa pessoa, meu Senhor, em nome de Jesus, prosperando ela em tudo, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa receba uma vitória, Pai, nesta semana. Senhor, que essa pessoa receba livramento, meu Pai. Quem sabe o inimigo está armando uma armadilha, mas em nome de Jesus, meu Senhor, eu te peço livramento para as nossas vidas, para nossas famílias, para os nossos filhos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar, Senhor, cada pessoa que acompanha, Senhor, este canal. Em nome de Jesus, meu Deus, nos faz instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome, que possamos ganhar almas para o teu reino, que possamos anunciar a tua palavra com ousadia, meu Pai, como estes homens da Bíblia, porque tu és o mesmo Deus que usava eles e pode usar as nossas vidas para a glória do teu nome. Que nunca venhamos a ficar envaidecidos, que nunca venhamos ser reprovados por ti, Senhor, mas que possamos a cada dia andar em temor, em obediência perante a tua presença, de acordo com a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, desperta o desejo no nosso coração de conhecer a tua palavra, de praticar a tua palavra. Desperta o desejo no nosso coração pelas tuas coisas, pela oração, meu Pai, pela obediência, pelo temor em cada coração, meu Senhor. Assim eu te peço por cada vida, Pai, que cada vida receba a paz que vem de ti, receba a alegria que vem de ti, meu Deus. Receba a libertação, Senhor. Que o pecador entenda, meu Pai, a importância da salvação, a importância de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, para um dia poder morar contigo, Senhor, nas mansões eternas, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alcança o coração do pecador, Senhor, por meio da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Beijo no coração.